Olá, queridos amigos. É com muita alegria e com muito carinho que aqui nos encontramos para falar um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus segundo a doutrina espírita. Hoje o nosso tema falaremos sobre a piedade. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, quero agradecer por você ter chegado até aqui. Então, gostou da nossa mensagem? Deixe o seu like, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva em nosso canal, pois é dessa forma que fazemos com que as mensagens edificantes de esperança se espalhem e cheguem a mais corações. Então é muito importante para nós, que essa divulgação seja feita para que a gente ganhe visibilidade e essa visibilidade possa favorecer também com essas boas reflexões a outros irmãos. Então, vamos lá. Então, como falamos, o estudo 2 é a piedade, está baseado no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O item é o 17. Então, além do Evangelho, a gente também pesquisou no Livro dos Espíritos, no Reformador, Momento Espírita, enfim, em diversas fontes que a gente vai falando ao longo do tempo, que também servem para embasar, o nosso estudo e que também auxilia que vocês possam complementar essas informações buscando nessas fontes, tá ok? Então vamos lá. Começaremos então a nossa conversa com a definição do que é piedade. Podemos entender a piedade como a simpatia espontânea e desinteressada que experimentamos ao presenciar o sofrimento do nosso irmão, de tal maneira que nos movimenta a fim de auxiliá-lo. Olha que interessante, né? Essa definição. A simpatia espontânea e desinteressada que experimentamos ao presenciar o sofrimento do nosso irmão. Mas não é só essa simpatia espontânea, né? Não é só esse sentimento de pena, de dó, né? Que sentimos. Não é só isso, não basta para ser a piedade, né? Não basta só a gente se condoer com a dor do outro ou se sensibilizar com a dor do outro. Mas precisa, para haver essa piedade, além dessa sensibilização, a gente precisa se movimentar a fim de auxiliá-lo. Aí sim é piedade. Porque senão fica dó, fica pena, né? E isso não são maneiras de a gente auxiliar alguém. Não são sentimentos que devemos direcionar a alguém. Porque se esses movimentos não nos fazem sair da nossa posição cômoda em favor do outro, se ele não auxilia, eles não estão ligados às virtudes mais edificantes da vida. Então a gente precisa entender, essa movimentação. Em nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, o Espírito Amigo que nos assina a mensagem nos afirma que a piedade é a virtude que mais se aproxima dos anjos. É a irmã da caridade e que vos conduz a Deus. Olha então a importância, da gente entender, esse sentimento, a fim de que, colocando em prática, a gente se aproxima dessa angelitude, a gente comece a exercer essa caridade. E esses movimentos, é que nos conduzirão a Deus. Essa colocação que encontramos no Evangelho deveria ser suficiente para que todos nós desenvolvêssemos a piedade. Pois esse sentimento, se sincero e profundo, exprime em nós a compaixão ante os sofrimentos alheios, com disposição de atenuá-los através dos meios de que dispomos. Foi exatamente isso que nós falamos. Contudo, mesmo com essa orientação, por que ainda nos é difícil colocar esse sentimento em prática? Já pensamos nisso? Já despertamos esse sentimento em nós? Na verdade, o nosso cotidiano vem mostrando que ainda estamos longe de colocar em prática esse sentimento. Pois normalmente constatamos que a indiferença está por toda parte.
Basta observarmos o caminho que necessitamos fazer todos os dias para percebermos isso. Gente maltratada, infeliz, doente, sem recursos, outras escravizadas pelos vícios, pessoas se esgueirando pelas ruas, outras de mãos estendidas pedindo, suplicando. Não é isso que percebemos com frequência? E como nós estamos reagindo diante dessas situações? De dentro dos nossos carros, com os vidros fechados, o ar ligado, bem vestidos, barrigas cheias, perfumados, ou ainda no conforto de nossos lares, protegidos pelas janelas, pelas cortinas, pelas grades, assistindo a tudo, como se fosse um filme triste, né? Alguns reagem com indignação, culpam o governo, reclamam das diferenças sociais, fazem um monte de acusações. Outros chamam essas pessoas de vadias, de desocupadas, que não querem nada. Ainda falam, se eu trabalhei para conquistar o que eu conquistei, por que eles não fazem o mesmo? Outros viram o rosto, simplesmente, fingindo não ver o espetáculo da miséria e do abandono. Tem aqueles que até se compadecem, mas têm medo, né, de abrirem as janelas do carro, de atender quem bate à sua porta, de estender a mão, de ofertar um sorriso. São aqueles que falam, que pena, tadinho, que dó, né, mas não saem, né, da sua segurança, da sua zona de conforto, não saem é, da sua condição passiva, né? Até se sensibilizam, mas ainda não conseguem experimentar o movimento de ir em direção a esses que necessitam. E todos esses, basta chegar ao conforto do lar, em seu local de trabalho, no seu momento de lazer, para esquecer o espetáculo provocado pela pobreza, pela miséria, pelo abandono. O que fizemos de nossa sensibilidade diante da dor alheia? Em que ponto da nossa vida a indiferença se instalou em nosso peito e fez morada em nossos corações? Porque neste mundo, os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons. Pergunta Kardec lá no Livro dos Espíritos, na questão 932. E os espíritos amigos respondem: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a predominância. É mais ou menos o que Martin Luther King afirmava. O que me assusta não são as ações e os gritos das pessoas más, mas a indiferença e o silêncio das pessoas boas. Olha que interessante, né, meus irmãos? Quando a indiferença se instala, dentro de nós, perdemos a nossa sensibilidade, a capacidade de nos emocionar, nos tornamos frios, calculistas, morremos para aquilo que verdadeiramente importa. Nada é capaz de nos sensibilizar. Afastamo-nos, portanto, da essência divina que se encontra latente em cada um de nós. Quis trazer essa reflexão para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, para entendermos que isso está mais próximos do que imaginamos e que em diversos momentos de nossas vidas já agimos dessa forma. Então, resta nos perguntar: por onde anda a nossa piedade? Quando estamos praticando? Por que refreamos esse sentimento, evitando encarar o sofrimento alheio? A resposta também é uma velha conhecida nossa. Na questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec também indaga qual o maior obstáculo ao progresso moral. E a espiritualidade, muito objetiva e direta, responde: o orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos ao nosso progresso moral.
Então, o orgulho e o egoísmo endurecem o nosso coração, gerando a indiferença, o comodismo, o medo de sermos importunados em nossa tranquilidade ou lesados em nossos bens materiais. E esses sentimentos, portanto, evidenciam a escuridão de nossa alma, onde valorizamos ou valoramos o eu e nos esquecemos do nós. Mas, meus irmãos, não podemos nos manter indiferentes quando pudermos ser úteis. Senão, estaremos agindo como o servo da parábola dos talentos, que enterra seu talento por medo, deixa de usar os recursos que possui em favor dos outros e em favor de si mesmo. E aí não tira proveito de nada. Não se beneficia e nem beneficia o outro. E para aquele que tem vontade real de contribuir, a vida oferecerá oportunidades ímpares de fazer a diferença. É dessa forma que a piedade passa a ser um sentimento mais apropriado a fazer que cada um de nós possa progredir, a contribuir efetivamente com o nosso crescimento, para a nossa evolução, auxiliando a domar o egoísmo e o orgulho ainda existente em nós, e assim passarmos a utilizar, a colocar em ação a humildade, a beneficência e o amor ao próximo, como nos orientou e exemplificou Jesus que fizéssemos uns aos outros. Alguém pode até se perguntar assim: mas eu também tenho problemas e eles não são importantes? Sim, claro que são. Todos nós passamos por dificuldades, com certeza. Mas muitas vezes é no auxílio ao próximo que está o caminho para a solução dos nossos próprios problemas. Busquemos reparar nas pessoas que assim agem. Quantas vezes aquela dor passou, ou aquele problema foi resolvido, aquela dificuldade foi vencida por estarem em auxílio aos outros e eles nem se dão conta. E a gente pode pensar nisso também. Quantos problemas a gente já enfrentou em nossas vidas? Né? Se a gente buscar trazer na nossa tela mental, né? Como eles se resolveram? A gente já não se lembra mais. Então, vários são os exemplos nesse sentido. Chico Xavier, Madre Teresa, Francisco de Assis. Então, é exatamente isso. Tem uma passagem de Chico que é muito interessante. Chico costumava prestar socorro a uma comunidade muito carente. Então, eles, com alguns amigos, iam, né, até essa comunidade, falavam um pouco do Evangelho de Jesus e normalmente levavam mantimentos a fim de atender aquela população carente. Então, certa feita, que estava no dia programado, que era sempre uma vez na semana, eles iam até essa comunidade, não tinham nada para oferecer. As doações tinham sido poucas, não havia o que levar. E aí pensaram, bom, já que vamos falar do Evangelho, vamos levar água fluidificada para aquelas pessoas. Embora todos soubessem das necessidades reais que eles enfrentavam. Assim, partiram para lá, fizeram, né? Falaram do Evangelho, mas em determinado momento, que era o momento em que eles distribuíam aquilo que eles levavam, já não se tinha nada. Algumas pessoas, né, habituadas e acostumadas àquela situação, começaram a reclamar e criaram um constrangimento, né, diante daquela situação. Mas o que fazer? Né? E aí, de repente, alguém, no meio daquela confusão que estava se formando, chama Chico Xavier. Pergunta quem é Chico Xavier. E Chico se apresenta àquela pessoa. Era um caminhoneiro que tinha acabado de estacionar ali com seu caminhão, cheio de mantimentos. E Chico fica impressionado com aquilo, mas, o que aconteceu? Ah, Chico, eu vim em nome do doutor, e aí ele fala o nome do doutor, que não é mencionado quando é colocada
essa situação, né, quando é explanada essa situação, que vem muito agradecido pelo retorno que recebeu através da psicografia que o Senhor fez do filho único desse senhor que era um comerciante. Ele tinha um comércio, né, uma loja de mantimentos, né, e ela ficou muito grato e pensou em retribuir de alguma forma todo o carinho e atenção que você dispensou a ele. Então ele me mandou entregar. Só o senhor me desculpa porque eu tive um problema durante a viagem e eu cheguei lá no centro e estava tudo fechado. Então encontrei um senhor que me indicou o caminho onde eu pudesse encontrá-lo. E Chico pergunta: mas quem é esse senhor? E ele responde: ah, é um senhor de barba branca, de chapéu e que me indicou este caminho. O senhor por acaso sabe o nome dele? E ele diz: Bezerra de Menezes. Então a gente percebe, meus irmãos, quando a gente começa a trabalhar no bem, né, quando a gente já tem esses impulsos de auxiliar, o que acontece? Deus, em sua finita misericórdia, através da espiritualidade amiga e de cada um daqueles que já trabalham em nome do bem, começa a beneficiar a esses irmãos para que esse bem atinja mais corações. Então, quando a gente começa a fazer aquele trabalho de formiguinha em favor do outro, a gente começa a ganhar a simpatia dos espíritos que já atuam no bem. E eles vêm em auxílio às nossas necessidades para quê? Não para nos beneficiar, porque já entendem que aquele esforço que estamos fazendo no bem pode beneficiar uma comunidade inteira, pode beneficiar um grupo de irmãos que às vezes estão muito mais necessitados que nós. É desta forma que o trabalho, que os nossos problemas acabam sendo resolvidos e a gente nem se dá conta. Então, por isso que é importante essa movimentação. Não só se sensibilizar, mas a gente colocar os talentos que possuímos, aquilo que já conseguimos fazer, né? As nossas aptidões, as nossas habilidades em favor do outro, é contribuir para que a seara divina se expanda e atinja mais irmãos. E mais gente possa ser consolada. Então é desta forma que a gente vai conseguindo também solucionar os nossos próprios problemas. E de uma forma que a gente nem pensa. Né? Ela não tira o nosso sono, ela não tira a nossa dor de cabeça, porque a gente já está trabalhando, porque a gente sabe, tudo que acontece tem um motivo, tem um porquê. E se aconteceu, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque nós precisávamos. Então, que lição nós podemos tirar dessas situações? É isso que vai nos fortalecer nas lutas diárias que precisamos enfrentar. Naquelas que estamos enfrentando hoje ou nas outras que virão pela frente. Então, é neste momento que a gente consegue fazer esse exercício. Né? É no exercício de ajuda ao outro que a gente acaba se ajudando. Então, é por isso que a gente precisa lembrar sempre que é consolando que se é consolado. Essa é a lição embutida nessa afirmativa. Aquele que se dedica ao outro, a uma causa, não tem tempo de pensar nos próprios problemas. E quando menos espera, já nem se lembra do que o afligia. Normalmente não sabe nem como se deu a melhora e aí acaba vencendo os obstáculos. Quando pensamos em influência dos espíritos, lembramos logo dos obsessores, né, da influência negativa, mas nos esquecemos de que existe a boa influência. Então, a espiritualidade amiga trabalha para que o bem se propague e venha em auxílio, em socorro daquele que age no bem, a fim de que esse bem atinja mais corações e, dessa forma, todos são ajudados e beneficiados. Sermos caridosos, não julgarmos, perdoarmos, auxiliar, sempre, como recomendou Jesus, é uma forma de nos precavermos e de sentir a mesma dor que presenciamos e uma forma de que, quando precisamos, receber o amparo que outrora dedicamos.
Tá? A doutrina espírita não nos recomenda simplesmente a necessidade de cultivarmos a piedade hoje para bem para sermos bem recebidos amanhã, né? Se o nosso esforço for grande nesse sentido, estaremos dessa forma, agora, neste exato momento, desfrutando das benesses que felicitam os que servem no campo do bem. Então começa agora já, né? A gente já começa a colher os frutos dessas ações positivas. Então, quando ofertamos coragem e esperança a um irmão infeliz, mesmo não lembrando exatamente do que fizemos a eles, somos envolvidos por um sentimento de gratidão, uma suavidade que dinheiro algum no mundo é capaz de pagar ou é capaz de produzir esse sentimento que se origina dentro de nós. Experimentem. Ou, de repente, a gente até passou por isso. Quando alguém vem e nos agradece por algo que fizemos. E aí a gente pergunta, mas o que exatamente? Por que o agradecimento? A gente não se lembra, né? Mas o bem que foi feito gerou no outro uma satisfação. E essa satisfação vem em forma de gratidão. E esse sentimento, quando percebido por nós, mesmo que quando feito de forma inconsciente, gera uma sensação que dinheiro no mundo é capaz de reproduzir. Alguém pode pensar assim, mas com tanto sofrimento do mundo, né? Tanta gente a sofrer, a quem, né, vamos ajudar? Certamente que a caridade não vai excluir de nós a prudência. É claro que não devemos nos responsabilizar por todas as dores, por todos os sofrimentos do mundo. Mas vamos refletir um pouco? Estamos fazendo tudo o que é possível, tudo que está ao nosso alcance para auxiliar? No momento, damos as sobras de nossa mesa, as roupas usadas, alguns poucos reais para algumas instituições. Tudo isso é muito louvável, tudo isso é muito bom. Mas estaremos mesmo contribuindo para reduzir a desigualdade aterradora que se vê no mundo? Cada um no papel que desempenha, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, em nossa comunidade, pode contribuir sim para mudar esse estado de coisas. Podemos começar com os mais próximos, aqueles que estão mais juntos de nós. Muitas vezes acreditamos que só os outros têm problemas e dificuldades e não observamos de repente um familiar, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho que esteja precisando de nosso apoio, da nossa palavra amiga, de um sorriso sincero, de um abraço acolhedor. Nesse exato momento em que passamos por uma dificuldade terrível, né, causada por essa pandemia que está afetando todo mundo e que precisamos tomar algumas atitudes a fim de evitar a propagação e a disseminação dessa doença, onde o distanciamento social, a condição de não podermos abraçar, de não podermos nos reunir, não poder sair com toda a liberdade que tínhamos antes, gera uma dor, um sofrimento e sentimentos bastante contraditórios em todos nós. Se não estamos afetados diretamente pela pandemia, com a doença, estamos sofrendo as suas consequências indiretamente, na solidão dos nossos lares, na quarentena feita de forma isolada, no distanciamento daquelas pessoas que são importantes para nós. Muitos perderam o trabalho, outros que já não tinham trabalho estão sofrendo mais ainda porque agora se encontram numa situação mais difícil. Quanto de dor e sofrimento, de sentimentos contraditórios, de ansiedade, de depressão, de tristeza, essa situação tem trazido nas mais diferentes classes, para as mais diferentes pessoas. Já nos demos conta disso? Então,
E como a gente pode fazer a diferença nesse momento? Lembrando da pessoa, fazer uma ligação, passar uma mensagem, um e-mail, perguntar, ligar, é uma forma da gente se interessar para dizer que ela é importante, que não foi esquecida, que estamos sentindo falta. Isso pode ajudar, isso pode auxiliar, isso pode amenizar a dor, né? Que esse distanciamento, que essa tristeza, que essa depressão, que a ansiedade, que esses sentimentos todos que acabam vindo à tona de uma maneira muito mais incisiva nesses momentos impactam de forma objetiva nas pessoas, pode ser amenizado com essa lembrança. Então, essas situações podem sim auxiliar. Então, é dessa forma. Então, não vamos esperar, né, fazer a mudança no mundo, transformar o mundo, porque isso depende de esforços coletivos, de pequenos esforços de uma coletividade que ainda não conseguimos fazer. Mas é na soma desses esforços isolados é que a gente vai encontrar o todo. Então a gente precisa começar a fazer, a partilhar esse bem, a compartilhar esses impulsos positivos, a fim de que uma onda mais benéfica, mais salutar, possa se espalhar por toda a humanidade. Mas precisa que desse consórcio. Mas no que nós estamos concentrando as nossas forças, as nossas energias? Compartilhamos a piada, compartilhamos a crítica, compartilhamos o vídeo, mas com que conteúdo? Com que objetivo? Percebemos? Então por que a gente também não atua de forma positiva, espalhando o bem? Porque é assim que a gente dignifica, que a gente eleva, que a gente socorre, que a gente ampara aquele que está precisando e muitas das vezes não tem com quem falar, não tem forças para dizer, ou para confessar, ou para externar aquilo que vai dentro do seu coração. Então é nessa hora que a gente faz a diferença. Quando chega aquela, a gente envia aquela mensagem naquela rede social e alguém fala assim: muito obrigado, foi para mim que você escreveu hoje. E a gente nem se deu conta. Para nós foi mais uma mensagem que passou em nossas mãos, que a gente achou bonita e compartilhou. Mas para o outro pode ter feito a diferença dele estar agradecendo hoje, ao invés de estar chorando. A dor de ter feito ou de ter sucumbido a um pensamento infeliz e negativo. Quem de nós vive tão isolado que não possa estimular alguém ao estudo, ao trabalho, a agir no bem? Então podemos concluir que a piedade é o sentimento divino que nos impulsiona ao auxílio do próximo, que nos impulsiona à caridade. Todos nós trazemos no coração esta centelha de amor que precisa do nosso esforço fraterno para expandir-se. Olha que interessante. Aí a gente precisa entender isso. E se observamos a vida do Mestre Jesus enquanto encarnado no orbe terrestre, perceberemos que a todo instante ele convoca, ele coloca a piedade, a caridade, o amor em movimento, seja curando os enfermos, amparando os que se encontravam em pecado, ou chamando até ele todos aqueles que estavam aflitos e cansados, a fim de vos aliviar. Ele continua fazendo esse trabalho até hoje. E qual a nossa condição nesse instante? Será que somos nós os enfermos? Será que somos nós aqueles que estão presos às mazelas e os vícios? Será que somos nós os aflitos? Será que somos nós os cansados? Ele continua esperando e de braços abertos até o momento em que resolveremos ir até ele, encontrar o alívio, o amparo, o alento
e a força que precisamos. O que estamos esperando? Esse pode ser o momento, se assim desejarmos, se assim quisermos. Então depende de nós. E o que nós estamos esperando? O que nós estamos escolhendo? Fica para a nossa reflexão. Meus irmãos, essa foi a mensagem que a gente pôde trazer nesse momento. Espero que ela tenha contribuído de alguma forma para acrescentar alguma coisa em nossas vidas de forma positiva, de forma benéfica, de forma que ele eleve, que deixe a gente mais reflexivo, pensativo e possa também nos inspirar as mudanças que precisamos fazer para agarinhar, né, novas habilidades, novos recursos, novas virtudes que ainda precisamos desenvolver. Então, é com muita alegria e carinho que a gente agradece por mais esse momento, por você estar conosco até então. E antes de encerrarmos, a gente agradece, né, por essa oportunidade. A gente pede que, então, se gostou da mensagem, curta, compartilhe esse vídeo, discuta, reflita, use de alguma forma, se inscreva em nosso canal, porque é dessa forma que a gente vai espalhando também boas mensagens, mensagens positivas, aquelas que vão poder fazer a diferença em nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam, né, se assim nós quisermos. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, os seus familiares, que abençoe os seus lares, que possa trazer aquilo que necessitamos para estarmos efetivamente junto a Ele, junto da paz, da harmonia, da saúde que tanto precisamos. Então, fiquem em paz, estejam bem e até o próximo encontro, se Deus assim o permitir. Muita paz, meus irmãos.